Paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um momento Palavra de Luz e hoje é dia 31 de outubro. Hoje é o dia da Reforma Protestante e eu quero meditar aqui com vocês a respeito sobre esse tema. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essa reforma ela estava defendendo os princípios bíblicos. O que é uma reforma? Segundo o dicionário, uma reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Como a Igreja Católica Apostólica Romana, na época, estava abusando de seus poderes, o clero abusava dos fiéis, da fé de seus fiéis. O protesto contra o clero da Igreja Católica Apostólica Romana, a venda das indulgências, de cargos eclesiásticos, era sobre isso que Martinho Lutero ele protestava. As missas que eram feitas em latim, as pessoas não entendiam, poucas pessoas entendiam aquela língua, a inadequação do alto clero, que se comportava de maneira mundana e luxuosa, abalaram a crença de muitos fiéis da Igreja Católica. Martinho Lutero provocou mudanças profundas e denunciou essa situação no século XVI. O preço dessas indulgências variava conforme o tipo de número de perdões e que ao vendê-la o sacerdote ele emitia um recibo como se fosse um negócio qualquer, normal. E para animar os fiéis, o sacerdote cantava dessa forma: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Segundo a fé católica, o purgatório é o lugar onde as almas que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. Então era sobre isso que Martinho Lutero ele protestava. E dentro dessas 95 teses, desse protesto, surgiram então as 5 solas que nós vamos estar vendo agora. Primeiro, somente a fé, sola fide, somente a fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a Bíblia ela está dizendo que é pela fé que nós somos salvos, a fé na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, pela fé e não através de indulgências. Segundo, somente as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Abre a tua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito assim: toda Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, para nós cristãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Somente as Escrituras, sola Scriptura, somente as Escrituras. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para nós cristãos protestantes, cremos que a Bíblia é o único manual de fé e regra prática.
terceiro, somente Cristo, solos Christus. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então somente Cristo, somente Jesus, ele pode nos dar a salvação, como nós já falamos, através da nossa fé em Jesus Cristo. Quarto, somente a graça, sola gratia. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós observamos que somente pela graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido, é o presente de Deus para nós, através da pessoa de Jesus. Nós não merecíamos, mas Jesus veio e se sacrificou por mim e por você. Então é somente graça, não é por obras, não é por indulgências, não é por eu ir muito na igreja, não que isso não deva ser feito. A gente precisa estar em comunhão, mas não é pelo aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz, somente pela graça. E em quinto e último lugar, somente a glória de Deus. Soli Deo glória. Somente a glória de Deus. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então somente a glória de Deus. Sabemos que Jesus, ele é a glória de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a imagem de Deus e ele é o próprio Deus. E a Bíblia nos fala também em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado pela minha vida, pela tua vida. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso único Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e que a paz de Deus esteja sobre o teu lar. Esse foi mais um momento Palavra de Luz.